E nesta sexta-feira, o presidente Lula voltou a criticar a decisão de Donald Trump de taxar o aço e o alumínio brasileiros. Também durante a entrevista à Rádio Clube do Pará, Lula sugeriu denunciar o presidente americano na Organização Mundial do Comércio. Agora eu ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, ou vamos denunciar na Organização do Comércio, ou vamos taxar os produtos que a gente importa dele. Lula defendeu ainda a adoção de reciprocidade às medidas impostas por Donald Trump. Olha, se o Trump tivesse esse comportamento com o Brasil, eu teria esse comportamento com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo nenhuma razão para o Brasil procurar contencioso com quem não precisa. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade. Não tem dúvida, haverá reciprocidade no Brasil em qualquer atitude que tiver contra o Brasil. E eu acho que os Estados Unidos precisa pensar, sabe, que ele durante mais de 60 anos incentivou o mundo a um determinado posicionamento. O livre comércio era uma coisa que eles venderam, sabe, de forma alucinada depois dos anos 80. Caute, faz algum sentido? Vou denunciar para a OEA, parece filho, né? Vou contar tudo para minha mãe, vou falar lá na OEA, na OMC, na OMC, que virou já uma instituição moribunda, inerte. Evidentemente, Lula vive no passado, vive 20 anos atrás, quando a OMC ainda funcionava, ainda servia para alguma coisa. A OMC, lembramos, nasceu depois de 94, funcionou até meados dos anos 2000, depois parou. A OMC não tem nem juiz número suficiente para decidir qualquer coisa. Então, a OMC não existe, tá? Então, Lula vive no passado, mas principalmente Lula não sabe do que está falando. Primeiramente, Lula que defende o livre comércio, francamente, se não fosse uma piada. O próprio presidente da República que assinou imposto sobre as brusinhas da Shine de $50, agora quer que os americanos não apliquem imposto alfandegário sobre produtos brasileiros, sendo que o Brasil, quando o produto brasileiro vai para os Estados Unidos, paga 2,5% de imposto, no caso do etanol, vamos supor o etanol. Quando o etanol americano vem para o Brasil, paga 18% de imposto alfandegário. Ou seja, Trump não quer nada mais do que isonomia de tratamento. Vamos ser todos iguais. Então, assim, do que o presidente Lula está falando? Ou ele fala sem não saber das coisas, o que é grave, porque evidentemente não está lendo, não está se informando, então é inadequado pelo papel que está cumprindo, ou ele não sabe do que fala, ou ele está mentindo descaradamente, o que seria ainda mais grave. Mas não me surpreenderia, considerado que é o Lula, né? Acho que é um pouco das duas coisas, hein, Caute? Alexandre, quero te ouvir também. Pois é, eu estava lembrando do etanol, né? Na hora que ele estava falando, eu disse, pô, peraí, nós temos essa vantagem. Agora, a vantagem nossa é que, bom, uma que tem siderúrgica brasileira lá, que vai produzir mais aço, e se aumentar o preço, vai produzir. Gerdau, né? Gerdau está lá. Outra questão é que nós temos uma diferença muito grande, né, entre o que compramos dos Estados Unidos e o que vendemos para os Estados Unidos. Então, a gente não está pressionando a balança comercial americana. Então, é fácil de fazer um arranjo, só que esse arranjo não sai se Lula ficar falando, como ele disse lá no Amapá, né, essa história de político, falar besteira. Né, então, ele não deve criar atrito. Eu não sei se no Itamaraty tem gente na área comercial, como no tempo de Paulo Tarso Flecha de Lima, no tempo de Rubens Recupero, né, que sabe fazer as coisas nos bastidores e vai negociando, não fica fazendo declaração política de palanque para criar mais problema, né, em vez de resolver o problema. Essa é a questão.